Negócio esfriou. Flamengo quer contratar 2 zagueiros? Eu explico pra vocês. E Atlético Mineiro não desiste de Bruno Henrique. Fala, galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida, estou chegando com as principais notícias do Flamengo pra vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like nesse vídeo, vai ajudar muito no nosso trabalho e você não paga nada por isso. Então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com o máximo de flamenguistas que você conseguir. Bora trazer a nação rubro-negra aqui também para o BTB Esportes. Então, compartilha esse vídeo com todo mundo e vamos para as notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Hoje tem muita coisa e eu vou começar falando sobre Campeonato Carioca. O Flamengo entra em campo contra o Bangu às 19 horas, partida da 4ª rodada do estadual, e o Flamengo vai em busca da sua primeira vitória. Perdeu 2 jogos até aqui e empatou 1. Então é muito importante para o Flamengo hoje vencer, já que é o penúltimo colocado e encara o Bangu, que é o último colocado da competição. Por isso, uma derrota para o Bangu seria desastroso, porque o Flamengo terminaria a rodada na última colocação. Então hoje é vencer ou vencer. Ainda é a equipe alternativa do Flamengo que vai entrar em campo. O time principal está treinando no Rio de Janeiro, fez uma atividade hoje na parte da manhã, fará outra na parte da tarde, segue se preparando para a 5ª rodada, no próximo dia 25, contra o Volta Redonda, lá em Brasília. Hoje, então, ainda é a equipe alternativa e o técnico Kleber dos Santos deve fazer algumas alterações para tentar encontrar uma solução, já que o time não conseguiu vencer até aqui e urge a necessidade de vencer o jogo. Então, algumas mudanças devem ser feitas. O Thiaguinho, que começou jogando de titular em todas as partidas, não deve ser titular no jogo de hoje, inclusive não treinou com a equipe titular nos últimos treinos e por isso não deve começar jogando. No lugar dele, João Alves deve entrar em campo jogando um pouco mais centralizado e o Lohan, que estava jogando no meio, deve jogar um pouco mais avançado no ataque. Do outro lado também, no lugar do Guilherme, deve entrar o Wallace e Ian. A provável escalação do Flamengo, portanto, tem Diogo Alves no gol, a linha defensiva formada por Daniel Salles, Pablo Clayton, que voltou, que estava junto com o time lá na pré-temporada e voltou para disputar essa partida, e Zé Wellington. No meio-campo, Fabiano, Ryan Lucas e João Alves, mais à frente, Lohan, Wallace Ian do outro lado e centralizado o Carlinhos. Essa é a provável escalação do Flamengo. O Flamengo não pode perder hoje, não pode perder pontos hoje, não há possibilidade, até para entregar o time na competição para a equipe principal com pelo menos 4 pontos e um pouco mais distante da zona de rebaixamento da última colocação. Por isso é vencer ou vencer, a garotada tem que dar um resultado rápido e urgente. O Bangu não conseguiu vencer até aqui, não vem bem na competição, então é o adversário teoricamente mais fraco e por isso o Flamengo precisa vencer mesmo sendo com a equipe alternativa. Falar agora sobre Bruno Henrique e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que não desiste de contratar o Bruno Henrique. Já fez de tudo, já falou com o jogador, já falou com o empresário, já tentou aí fazer de todas as formas para convencer o Bruno Henrique. E agora, inclusive informação do Vene Casagrande, é que o Atlético Mineiro entrou em contato com o empresário do BH, Denis Ricardo, do Bruno Henrique, o empresário dele, o Denis Ricardo, na expectativa de contar com a possibilidade do jogador forçar uma saída do Flamengo. O que não vai acontecer, já deixou claro que não quer sair, não vai forçar essa saída, e o Flamengo, mesmo que chegue uma proposta, não quer e não vai fazer negócio. O atacante é visto internamente como muito importante para o elenco. Então, uma pessoa ligada ao Flamengo falou de forma muito clara que ele é muito importante e não há possibilidade de negociação. Os empresários, logicamente, recebem as propostas, mas essa de forçar para o jogador sair não vai acontecer. Então, a minha dica para o Atlético Mineiro é sair de cena. Já viu que o jogador não quer, o Flamengo também não quer. Não tem por que ficar aqui insistindo, pedindo, implorando, forçando, querendo achar um jeito e uma brecha, porque aparentemente não vai acontecer esse negócio, não, pelo menos não por agora. Então, se eu fosse o Atlético Mineiro, saía de cena e parava de ficar aí no pé dos empresários do Bruno Henrique. Eu não sei vocês, se vocês querem, se vocês acham bom o Flamengo negociar o Bruno Henrique. Inclusive, coloca a opinião aí nos comentários, se vocês querem ou não uma negociação do Bruno Henrique, se vale a pena ou não negociar o jogador, deixa aí nos comentários. Mas até o momento, não há possibilidade dele ser negociado e o Bruno Henrique não vai forçar para sair do Flamengo, então significa que o Atlético Mineiro está fora da jogada e não tem por que ficar forçando
para querer contratar o jogador. Mudando de assunto, falar sobre zagueiros. É verdade que o Flamengo quer contratar 2 zagueiros? Tem as informações de que o Flamengo está avançando com o Danilo, tem as informações que o Flamengo está tentando a contratação do Vitão, mas afinal de contas, o Flamengo quer um, outro ou os dois? Então, a informação que eu tenho é que o Flamengo quer os dois. Por quê? O Flamengo perdeu 2 zagueiros, o Davi Luiz, que não vinha sendo titular, mas que era muito utilizado, e também o Fabrício Bruno, que foi titular boa parte da temporada passada, perdeu um pouco de espaço, mas era constantemente escalado na equipe titular. Então, peça importante. O Flamengo perdeu 2 zagueiros e, com isso, quer repor 2 zagueiros. No caso do Danilo, ele joga também como lateral direito, inclusive é a principal função dele, mas ele já deixou claro que quer jogar como zagueiro. Porém, ele também joga de lateral direito. E o Flamengo tem o Varela, que é constantemente convocado pela seleção uruguaia, e o Wesley, que tem sido titular absoluto, mas que obviamente chegam sondagens pelo jogador e também ele não teria condições de jogar todas as partidas. Por isso, o Danilo seria uma peça-chave, porque ele joga como zagueiro, quer jogar como zagueiro, mas também pode ser uma opção para jogar na lateral direita caso fosse necessário. No caso do Vitão, aí apenas mesmo jogando na zaga, mas também por conta do número de jogos que o Flamengo vai ter no ano, é importante ter mais opções na zaga. O técnico Filipe Luiz já deixou claro que os garotos da base, eles são importantes e vão ajudar o Flamengo, mas não podem ser a solução para os problemas do Flamengo. Fez uma cobrança, quer a contratação de zagueiro e o Flamengo então caminha para tentar contratar os dois, e não apenas um dos dois, mas os 2 jogadores. Não sabemos se as 2 negociações vão avançar, mas o Flamengo trabalha para que os 2 negócios cheguem a um final feliz. Falando então sobre a situação do Danilo, nesse momento, qual é a situação do Danilo? O Danilo está perto de rescindir o contrato com a Juventus. Hoje tem uma partida e a tendência é que após a partida o Danilo rompa lá, né, rescinda o seu contrato com a equipe e fique com o caminho livre para negociar com o Flamengo. O jogador já deixou claro que quer vir jogar no Brasil e também já deixou claro que quer jogar no Flamengo. Inclusive, umas conversas com o técnico Filipe Luiz foram importantes para que o zagueiro, né, barra lateral, se convencesse de que o melhor caminho era o Flamengo. Ele já descartou uma ida para o Santos e também outras investidas de outros times, inclusive da Itália, da Europa, que estavam tentando contratar o jogador. Ele também já descartou e quer vir para o Mengão. Por isso, hoje ele deve rescindir o contrato com a Juventus e, enfim, a negociação poder dar mais um passo. No caso do Vitão, o jogador que o Flamengo tem interesse em contratá-lo, ele também está interessado na proposta do Flamengo pela sua contratação, uma proposta de 5 anos, interessa bastante o jogador, e amanhã vai ter aí uma reunião com os empresários do atleta, vão se reunir com a diretoria da equipe do Internacional, o pai do atleta também, do Vitão, vai se reunir, então o agente, o pai e a diretoria colorada vão se reunir amanhã e tentar aí ver se vale a pena aceitar, se o Internacional vai aceitar a segunda proposta do Flamengo, que é de 7 milhões, mais o perdão da dívida que o Internacional tem pelo Thiago Maia. A princípio, o Inter deixou claro que só negociaria por 10 milhões mais o perdão da dívida. O Flamengo havia oferecido 6. Aumentou a oferta para 7. Amanhã vai ter essa reunião para saber se o Inter vai recuar e aceitar o que o Flamengo está oferecendo ou se não, se o negócio não vai avançar. Então amanhã terá essa reunião. O Flamengo vai trabalhando nessas 2 frentes para tentar contratar os 2 jogadores. Não sei se os 2 virão, se um ou outro virá, mas o Flamengo está trabalhando para ter os 2 atletas à disposição do técnico Filipe Luiz para agregar ao elenco aí e somar ao elenco do Flamengo. Vou falar agora sobre negócio que esfriou. Então, e a situação do Jorginho? Muita gente pergunta, e o Jorginho, o que aconteceu com o Jorginho? O Flamengo não vai mais contratar o Jorginho, ninguém mais fala do Jorginho. Então, gente, vou falar sobre a situação do Jorginho. O jogador teve uma negociação esfriada com o Flamengo. Por quê? Não conseguiu chegar a um denominador comum. Inclusive, essa informação é do Caemota, do GE, o negócio entre o Flamengo e o jogador acabou se esfriando porque o entrave financeiro esbarrou então nas questões financeiras e um entrave de cerca de 3 milhões de euros, ou seja, perto de pouco mais de 18 milhões de reais na cotação atual. Flamengo e o jogador não conseguiram chegar num denominador comum até aqui e a negociação esfriou. O Flamengo não saiu de cena. O Flamengo segue monitorando o atleta, mas
hoje está muito mais distante do que se imaginava nas últimas semanas. Não avançou essa semana a negociação, pelo contrário, a equipe, né, o clube e o jogador acabou se distanciando aí do denominador comum e está mais frio do que se esperava essa negociação. Vamos ver se alguma coisa vai se resolver, o Flamengo continua ali monitorando, vamos ver se vai andar essa negociação ou não. Nesse momento, esfriou e o Flamengo está distante de contratar o jogador. Então é isso, gente. Essas foram as informações do Flamengo. Eu fico por aqui. Hoje tem Flamengo e Bangu pelo Campeonato Carioca. Você acompanha tudo aqui no canal BTB Esportes. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Valeu, pessoal. Compartilha esse vídeo, deixa o like e até a próxima.